Bom dia, meus irmãos. Não reparem a minha voz, estou um pouquinho rouca devido a esse tempo, né? Chove, uma hora faz sol, uma hora faz chuva, mas estamos aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E essa manhã eu vim aqui mais uma vez falar um pouquinho da palavra do Senhor para vocês. Falar um pouquinho daquilo que Ele trouxe para mim e eu quero dividir com os meus irmãos. E nessa manhã a palavra fica em Gênesis, né? A palavra de estudo é Gênesis 16, do 1 em diante. E vamos falar sobre Agar. Mistério, né? O Senhor Jesus fala comigo muito nesses versículos, nesse livro de Gênesis, em relação a Abraão, em relação a Sara. Ele quer me ensinar alguma coisa e eu quero dividir com vocês, porque nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar algo e que você possa estar atento a essa palavra que vai ser ministrada não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 em diante. E a gente sabe que Sara era mulher de Abraão. A gente sabe também que Deus fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência seria grande, imensa como as estrelas do céu. Abraão creu na promessa do Senhor. Mas Sara, ela se sentia incapaz. Sara, ela não que ela não acreditasse na palavra do Senhor Jesus, mas naquele momento ela olhava para ela e a idade avançada e ela se sentia envergonhada por não poder gerar e ela se desesperou, vou falar assim, naquele momento. E essa promessa que Deus fez a ela, né, porque ela era esposa de Abraão e a promessa estava sobre o casal. Sara, ela se desesperou e deu a sua serva Agar a Abraão, para que ele se deitasse com ela e fizesse um filho. Logo, aquele filho seria dela, porque naquele tempo era assim, dessa forma, né? A escrava se deitava e o filho seria de Sara, certo? Porém, se viesse um filho do casal, esse filho poderia ser, né, deixado de lado, vamos dizer assim, né? Mas o propósito do Senhor não era esse, já que a promessa de Deus estava sobre as descendências de Abraão. Então nós vamos ler o capítulo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo e lesse junto comigo. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela, né, o casal tinha uma serva egípcia, certamente dada por Faraó, e Agar era nova, provavelmente, né? A palavra de Deus aqui fala que Agar era uma jovem serva de Sara, né? E Sarai disse a Abraão, naquele tempo era ainda chamada como Sarai e Abrão, né? E ela disse: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E Abraão, claro, ouviu a voz de sua mulher, né? Ele não ia rejeitar, né? E assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E aí começa todo o problema geral. Vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E
afligiu-a Sarai e ela fugiu da sua face. Está aí, meus irmãos, um ponto crucial que eu quero falar. A promessa do Senhor estava sobre Sara, porque Sara era a esposa de Abraão. E aí ela pega toda aquela promessa e dá para Agar. Agar, ela enfrentou preconceito, ela enfrentou injustiça, ela enfrentou abuso. Sim, ninguém fala sobre isso, mas você imagina, Abraão, ele já era avançado em idade. Imagine uma jovem ter que se deitar por ordem de sua dona, ela deu ordem. Sarai, Agar era apenas uma serva, ela tinha que cumprir ordem. Imagine ela, vamos colocar aí que ela tinha a idade de 20, por aí, e ela foi obrigada a se deitar com uma pessoa idosa. Você acha que foi tudo bem? Que estava tudo beleza? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Só que Sarai, naquele momento de desconforto, de vergonha, por se ver incapaz de gerar, ela pega sua serva e dá a Abraão. E ela é obrigada a se deitar com Abraão. Só que ela concebe, ela engravida, ela gera. E aí o que acontece? Agar, ela não está preparada para tal promessa. Agar, ela não foi... até então ela não fazia parte dessa promessa, mas ela concebe. E aí o que acontece? Vem a soberba. A palavra de Deus vai falar aqui que quando Agar concebeu, ela começou a agir com ares de superioridade em relação a Sarai, ela começou a tratar Sarai com desprezo. Claro que isso ia acontecer. Agar, ela não tinha, por mais que ela era ali igualmente a imagem de Deus, ela também era uma pessoa diante de Deus, ela também era filha do Senhor. E por mais que ela tinha todas essas características de filha, de serva, a promessa não estava sobre ela. Ela não estava preparada para pegar tal coisa tão grandiosa que o Senhor Jesus tinha dado, Agar, como eu falei, ela enfrentou o preconceito, injustiça, abuso, desespero, e Deus, contudo, ele permaneceu. Ele proveu para a necessidade dela. Dá algo muito grande para alguém que não tem sabedoria, para alguém que não tem discernimento de tudo aquilo que vai receber, é uma grande responsabilidade. Agar, ela não estava preparada. Apesar dela ser filha segundo o coração de Deus, ela não tinha entendimento espiritual para tal responsabilidade. A promessa estava sobre Abraão, logo sobre Sara, a quem o Senhor tinha falado. Por isso, muitas vezes pedimos algo, Senhor, e não vem na hora. Será que nós estamos preparados? Eu pedi algo, Senhor, nesse exato momento, será que eu estou preparada? Porque junto com a promessa vem responsabilidade. Não é só a promessa que vai chegar e, tudo bem, agora eu vou viver a promessa. Não. Quando a promessa chega, quando a promessa se cumpre, vem também mais responsabilidade diante do Senhor. Não é só a promessa, não é só aquele momento que você vai viver. Não. Traz algo mais. É um novo caminhar. Você chegou ali no ponto e agora, continua a subida, não parou por ali. Não estamos preparados para tal bênção, podemos perder tudo. Por não estar maduros na fé, por não estarmos firmados em Cristo. E há um tempo certo, o Senhor, Ele sabe disso. Se a tal promessa for liberada antes, como que você vai reagir? Você vai agir assim como Sarai, como Agar? Você vai se ensoberbecer? Você vai humilhar as pessoas?
Não é isso que o Senhor quer. Porque tudo que Ele te dá é dele, não é para você. É para o nome dele ser glorificado por meio de você. E Agar não estava preparada para tal promessa. Essa promessa que foi dada a ela por meio de Sarai não era para ela. E aí Agar, ela cresce, ela humilha Sarai. E aí, continuando aqui o texto, e disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está nas tuas mãos. E aí o que acontece? Sarai vai lá e fala com ela, e ela faz o quê? Ela foge da face de Sarai. Você imagina uma pessoa que é dada a um idoso para gerar um filho, e aí no momento ela, poxa, é o filho da promessa, eu sou a mãe do filho da promessa. E aí ela cresce, humilha Sarai. Só que, imagina a confusão que estava aquele lar naquele momento. E aí Sarai começa a falar, começa a chamar a atenção dela. Oi, você é servo, você é escrava. E naquele momento a Agar é humilhada e ela se encontra confusa, sem saber o que fazer, e ela foge. Só que também há duas coisas aí que não foi a permissão de Deus. Tanto o fato de Sarai dar Agar para ela, quanto o fato dela fugir. Não era para ela fugir. E aí, quando ela foge, ela vai lá e ela chega junto à fonte no caminho de Sur. E aí eu pesquisei o que quer dizer Sur. Sur quer dizer muro, lugar de limite. Quando não está debaixo da ordem do Senhor, vai ter um limite. Quando Deus não liberar, você pode ir, vai ter um limite. E aí você vai se encontrar assim, como Agar se encontrou. Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber a direção. E aí vai bater o desespero. E aí é a hora que o Senhor vai falar para você, assim como ele chegou a Agar e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosas. Tá? Não se poderá contar, de tão grande que será numerosa. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e este chamará Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Ela era vista por Deus. Não tente, ponto crucial também aqui desse texto, não tente humilhar aquele que também faz parte dos propósitos de Deus. Às vezes você não gosta de um irmão, às vezes você está com ira com o irmão. Ei, se ele estiver debaixo da proteção de Deus, debaixo das mãos do Senhor, não tente humilhar ele também. O propósito de Deus também é para a vida dele. Não é sobre a sua, eu não gosto de fulano. Não é sobre isso. O Senhor, Deus, ele não liga para essas picuinhas dos seres humanos, do homem. Ele não liga para isso. A gente tem um propósito nessa terra, e o nosso propósito é adorar, glorificar e levar a sua palavra adiante, independente de quem você gosta ou não. A sua função é carregar a palavra do Senhor Jesus. A promessa está sobre você. A sua função é essa. Não adiantava Sarai expulsar Agar, porque naquele momento ela estava com o coração ferido. Não adianta.
adianta. O Senhor trata. Ei, vai voltar. Seu lugar. Eu não mandei você sair. Muro, limite. É aí, chegou o seu limite. Essa manhã, se você se encontra assim, no limite, em desespero, sem saber o que fazer, por causa de algo que você errou, reconheça nessa manhã o seu erro diante do Senhor. Peça perdão. Ele fala aqui, ó, volte, se humilha. Ele está estendendo as mãos para você nessa manhã. Ele está pedindo, ei filho, volta. Eu estou aqui. Se humilha debaixo de mim. Se humilha debaixo de minhas mãos. Eu vou tratar você. Eu vou tratar o seu coração. Eu vou restaurar o que foi perdido, o que foi ferido. Agar, assim, não é quase falada, né? Mas eu fico imaginando a história dela, o quanto ela sofreu. Ela era serva e no momento que ela faz isso, que ela se ensoberbece, que ela muda, né, que ela começa a humilhar Sara, ela já é tratada como escrava. Sara já começa a olhar ela como escrava. Sara já começa a perseguir ela também, a ponto que ela não aguenta e foge. Como que estava a mente dessa pessoa? Como que a mente dela estava? Muitas das vezes fazemos isso. Damos responsabilidade demais a pessoas que não estão preparadas a receber. E essa pessoa acaba errando, acaba pecando, somos falhos. Mas há um limite para você. Assim como houve um limite aqui para Agar, há um limite para você também. Se há uma promessa sobre sua vida, como tinha aqui a promessa sobre a vida de Agar, porque ela também, ao conceber Ismael, ela fazia parte da descendência. E Deus falou para ela, sua descendência também será tão numerosa quanto. Ismael é o meu filho. Ele, por ser herança de Abraão, a sua descendência também será numerosa. E as promessas do Senhor também estão sobre sua vida. Volte. Volte. Não fique aí em desespero, parado, sem saber para onde ir. Esse é o limite. Você não vai conseguir ir adiante. Você não vai conseguir prosseguir, porque há um limite na sua vida, há uma promessa na sua vida. E o Senhor Jesus, por mais que nesse momento você se encontra desgarrado, que você se encontra ferido, abatido, Ele não vai deixar você prosseguir sem que a promessa dele se cumpra na sua vida, porque já foi liberada. Basta você voltar. Basta você se humilhar diante do Senhor. Esse texto ele é muito lindo porque ele vai falar sobre... Ele fala sobre limite, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre volta, e ele fala sobre se humilhar diante de Cristo. Aqui era o próprio Deus falando com Agar. E hoje o Senhor Jesus está falando com você. Ele está falando ao seu coração, filho, volte, eu estou aqui. Se humilhe debaixo das minhas mãos. A promessa que eu tenho para você é linda. É muito bom dividir tudo isso com meus irmãos. É muito bom poder falar. Eu tinha escrito aqui porque eu sempre faço um esboço. Mas o Espírito Santo, ele fala da maneira que ele quer. E que essa palavra possa, sim, hoje, alcançar o seu coração. E que você possa reconhecer os seus pecados. Isso não é vergonhoso. Que você possa reconhecer as suas falhas debaixo do Senhor. E que você possa escutar Ele falando com você, filho, volte agora. Esse é o limite, você não vai adiante. Eu tenho algo mais para a sua vida, volte. Volte para que a minha promessa se cumpra em sua vida. Essa manhã o Senhor Jesus vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Que você possa ter um sábado abençoado. Que hoje seja um dia de plena graça.
Que você possa sentir essa graça. Que você possa sentir o renovo. Que você possa voltar, se humilhar e entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Medite nessa palavra. Gênesis 16, 1 em diante. Assim como o Senhor falou comigo, Ele vai falar com você também. Tenha um excelente dia. Fiquem com Deus. Amém.